Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos fazendo um estudo, uma análise mais detalhada a respeito do Sermão do Monte, e temos já tido uma sequência de palavras destrinchando um pouco esse assunto. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no início desse sermão. O Sermão do Monte é longo, ele vai até o final do capítulo 7, mas nós vamos pedacinho por pedacinho. Amém? Mateus capítulo 5. Pai querido, nós te bendizemos, te damos honra, glória, louvor, Senhor. E nos colocamos assentados à Tua presença, te pedindo, fala conosco, Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra. Fala conosco e desperta em nós, Senhor, o anseio, o desejo, a necessidade de ouvirmos, compreendermos e vivermos a Tua palavra, Senhor. Vem com o Teu Espírito, o Espírito da verdade, que nos ensinaria todas as coisas e que nos convenceria da verdade, da justiça e do juízo, nos convenceria do arrependimento. Vem com o Teu Espírito, Senhor, e opera em nós, e aponta-nos o caminho, e leva-nos, Senhor Jesus, ao Teu querer e ao Teu realizar, em todas as coisas em nossas vidas. Sejamos frutíferos, sejamos, Senhor, virtuosos, sejamos, Senhor Jesus, transformados. Nós te rendemos graças e te pedimos que a ministração do Teu Espírito seja realidade sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 1, esse é o início do Sermão do Monte. A palavra do Senhor nos diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós já tivemos aqui na semana passada, no culto da manhã, uma palavra a respeito dos humildes de espírito, e à noite a respeito dos que choram. Hoje pela manhã ouvimos a respeito dos mansos, e hoje nós falaremos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. É curioso a gente pensar que eu fico imaginando a cena de Jesus sentado no monte e uma multidão ao seu redor ouvindo a sua palavra. Talvez aquelas pessoas estivessem ali esperando escutar alguma coisa diferente ou ver alguma manifestação do poder de Deus, ou, de alguma maneira, eles poderiam estar ali à espera de algum ensinamento, de alguma palavra. Só que a proposta do Senhor Jesus ali não era apenas ensinar algo para aquele povo, não era apenas gerar uma reconciliação daquelas pessoas com Deus, para que eles passassem a ter uma comunhão com Deus, ou mesmo que eles pudessem compreender qual seria a vontade de Deus, ou que eles tivessem a necessidade de salvação, ou mesmo o propósito de se estabelecer uma vida de religiosidade. Não era nada disso. Esse sermão, essa palavra, foi dita pelo Senhor àquele povo e a todos nós que temos acesso à Bíblia, na intenção de gerar em nós uma absoluta novidade de vida. Deus queria transformar
a mente do homem para que ele parasse de compreender as coisas e tivesse a análise das coisas, o peso das coisas, segundo aquilo que eles já vinham fazendo, e eles passassem a ter um entendimento completamente diferente de tudo que eles já conheciam e de tudo que eles já ouviam. Essa vida que o Senhor Jesus veio oferecer para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ali, para cada um de nós, é uma vida de profunda transformação interior, de profundo entendimento de que o Senhor nos chama a sermos novas criaturas, andarmos em novidade de vida, radicalmente diferente de tudo o que nós já compreendêssemos, ou de tudo que o mundo apregoa, de tudo que se fala e se entende por padrões de vida, né? No comecinho, eu não vou falar sobre isso, eu só vou fazer um resuminho rápido, porque é importante para a sequência do que eu quero dizer. Ele fala sobre o humilde de espírito. E os humildes de espírito são aqueles que estão completamente abertos e disponíveis para aprender com Deus. É aquele que compreende, eu abro mão de tudo que eu já sei, ou aprendi, ou compreendi, ou já me disseram, eu abro mão de tudo que eu acho que já entendi ou sei, para ouvir o que Deus tem a dizer, para entender aquilo que vem da parte do Senhor. É uma completa compreensão da sua insignificância e da sua imensa necessidade de aprender de Deus aquilo que ele não conhece. Aqueles que choram são aqueles que reconhecem e lamentam profundamente por tudo o que fizeram até ali, até aquele momento. É quando a gente começa a entender que todos os meus esforços, tudo que eu sempre acreditei, tudo que eu sou, tudo que eu fiz até hoje, todos os pecados que eu cometi, e não apenas os meus, mas os dos outros também, eu lamento por tudo isso. Esse choro é um choro de lamento, é um choro de arrependimento, é um choro de anseio por algo que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho, mas que eu anseio, que eu quero alcançar. Aqueles que choram serão consolados. Os que choram, que anseiam ardentemente por aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. É importante, desde o começo de tudo isso que Jesus está dizendo, a gente entender o princípio fundamental disso. E o princípio fundamental é: Deus nos ama. Deus anseia por nos dar o melhor. O salmista diz: ah, se o meu povo me escutasse, palavras do Senhor através do salmista, ah, se o meu povo me escutasse, eu de pronto lhe falaria e lhe mudaria a sorte, e daria a eles o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Eu lhes mudaria a sorte. Esse é o anseio de Deus. Então, através desse sermão, é isso que o Senhor Jesus se propõe a trazer às nossas vidas. Mas, então, para isso, a gente precisa, primeiro, reconhecer que nós temos que ouvir e aprender de Deus. Segundo, lamentar de todo o nosso coração por tudo aquilo que não é de Deus nas nossas vidas e de que nós fazemos e compreendemos ou expressamos da forma errada. E aí, então, ele fala a respeito dos mansos, que foi a palavra que foi trazida hoje pela manhã. E os mansos são aqueles que se dispõem completamente a seguir as instruções que são dadas. Eles não arguem, eles não argumentam, eles não defendem teses, eles simplesmente dizem: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Há uma sujeição, há uma disposição de se sujeitar à mão de Deus. Eu achei interessante, a palavra sobre a mansidão foi trazida hoje pelo pastor Gil, ele falou bastante sobre a água, né, sobre o quanto que a água é fluida e ela penetra e ela vai alcançando o seu propósito. E aí eu fiquei pensando na água, e me veio na mente uma coisa que eu achei bem interessante. Se nós compararmos os estágios da água com a vida espiritual,
a gente poderia pensar, né? A Bíblia fala sobre aquele que é frio, sobre aquele que é morno e sobre aquele que é quente. Né? Se nós pensarmos no estado frio como um estado gelado ou congelado, a gente vê que a água em estado, né, de gelo, ela adquire a forma, em estado sólido, obrigada, ela adquire a forma do recipiente onde ela se congelou. Então, se for um cubinho, vai ser um cubinho, se for um coraçãozinho, vai ser um coraçãozinho, ela vai tomar forma, ou seja, ela se molda completamente àquilo que a formou. Se nós pensarmos naquele que é frio e duro e gelado diante de Deus, ele se molda e se conforma completamente aos padrões desse mundo e dessa vida. Se a gente pensar na água que é líquida, a gente pode comparar essa água àquele que é morno, né? E a Bíblia diz que Jesus está a ponto de vomitar. É melhor que você fosse frio ou quente, mas morno não. Por quê? Porque, gente, estou fazendo uma analogia, tá? Isso não é uma regra, não, nem uma doutrina, é uma analogia que me veio à mente na hora da pregação. E aí, quando você tem a água líquida, ela se molda à forma do recipiente onde ela está. Então, se o recipiente é redondinho, você vai ver a água ali redondinha. Se você joga aquilo, ela se esparrama. Se você bota no quadradinho, ela fica quadradinha. Ou seja, ela vai se moldando, ela vai dançando conforme a música, ela vai deixando que o mundo a leve e a influencie e vai se ajustando a cada situação de uma forma em que ela não se posiciona jamais. Então, aquele que é morno diante de Deus é alguém sem posicionamento. Se ele está no meio do povo, ele é cristão, caloroso. Se ele está longe do povo, ele caminha de acordo com o mundão. E é do jeito que vai, é a forma que está no momento, é a forma que ele pega. Né? Dizem que é o crente chuchu, né? Que pega o gosto do que quer que esteja à sua volta. Enfim. E aí eu pensei na água fervendo, que é o outro estágio da água, né? O gasoso. Então está me corrigindo aqui, tudo bem, não tem problema. O estado gasoso. E eu fiquei imaginando que coisa tremenda. Quando a água começa a ferver e ela começa a evaporar e ela entra no estado gasoso, ela evaporando, ela vai se misturando ao ar, ao vento. E o que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz que aquele que está nas mãos de Deus, ele é como o vento que sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, porque o Espírito o leva e o conduz. Nós precisamos ser cristãos em estado gasoso. A gente precisa estar sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa se deixar levar por esse Espírito. E a gente só vai se deixar levar por esse Espírito se nós estivermos fervendo no ar, né? Como gotículas no ar sendo levadas. Porque a água que está sendo evaporada, ninguém sabe para onde ela está indo. Ninguém sabe, ela está sendo levada. Né? E eu achei bem bacana essa ideia que eu fiquei pensando na pregação do pastor de hoje. Então, voltando aqui para os mansos, são aqueles que estão dispostos a obedecer, a seguir as instruções. Eles não discutem, eles não negociam, mas eles se dobram à palavra de Cristo. É engraçado a gente pensar quantas vezes a gente cruza com algumas pessoas que ficam questionando a palavra de Deus. Mas isso não está certo. Mas isso não é justo. Mas isso, não é aquilo. E eu fico pensando assim, será que nós temos... Eu não digo nem a ousadia, porque não poderíamos ter a ousadia, né, de questionarmos a Deus. Mas será que a gente teria a mínima capacidade de arguir ao Senhor por aquilo que Ele diz? É razoável isso? Que a gente se chegue diante do Criador para dizer, Senhor, o Senhor errou aqui, isso não é assim. Né? Eu poderia dizer, Senhor, o Senhor errou, o Senhor não tinha que ter feito a barata. Ela é horrorosa.
Mas, assim, até a barata, que a gente não entende a razão da existência, tem seu propósito. Então, é preciso que a gente realmente se disponha a ouvir, a acolher e a obedecer. Esses são os mansos que vão herdar a terra. Sabe por que vão herdar a terra? Porque aquele que é manso é aquele que conquista. Vai me dizer que uma pessoa mansa não conquista o teu coração. Ela conquista. A Bíblia diz que a palavra mansa desvia o furor. A palavra mansa conquista. Aquele que é manso conquista, porque ele é conciliador. Deus é tremendo. E aí, então, a gente vê que existe uma sequência em tudo isso, né? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu nada sei. E aí eu preciso, então, me arrepender de tudo que eu fiz e que entendi de errado. E aí, então, eu preciso dizer, tá bom, agora que eu já me livrei de tudo isso, eu preciso aprender o certo. E aí você se dispõe a aprender o certo. E quando você se esvazia de tudo isso e diz, agora eu quero aprender, essa é a hora que você vai se encher. E aí vem o texto que nós vamos falar a respeito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, são aqueles que estão vazios, eles já se esvaziaram, eles já se prepararam para se fazer cheio. É que nem quando a gente diz assim, gente, olha só, agora à noite, agora não dá mais tempo. Amanhã, na hora do almoço, vamos fazer um churrasco. Eu aposto que ninguém vai tomar café da manhã. Para poder chegar no churrasco morto de fome para comer um monte. Não é assim que a gente faz? Não vou nem tomar café da manhã, vou cair de boca no churrasco. Então, a gente tem que estar vazio para poder se encher e se encher muito. Os que têm sede e fome de justiça precisam estar vazios para poder se alimentar. A justiça de Deus em nada se assemelha com a justiça dos homens. O homem, em sua própria justiça, ele, na realidade, pratica a injustiça e ele pratica o partidarismo. E é exatamente a palavra que a Ingrid trouxe hoje. Nós não temos que ser partidários, nós não temos que promover divisão, interesses particulares, pessoais. Nós precisamos compreender a unidade do corpo e os interesses do Senhor, que é a cabeça desse corpo. O coração daquele que caminha na sua própria justiça, praticando a injustiça, é um coração guiado pela sua arrogância, por suas próprias necessidades, pela dureza do seu coração e por sua insubmissão, guiado pelos seus próprios interesses. Então, esse jamais será saciado, porque ele já está cheio de si mesmo, ele já está cheio de todas as suas raízes e construções que ele fez, estruturando tudo aquilo que ele acredita. É engraçado a gente pensar o quanto que o homem está sempre ansioso em buscar a felicidade, né? Em buscar a satisfação para a própria vida e a realização. E a palavra bem-aventurados. O que quer dizer isso? Quer dizer aqueles que são felizes, aqueles que alcançam, né? Aqueles que concretizam, os bem-aventurados, os felizes. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, e serão fartos. Só que as pessoas estão muito ansiosas por serem felizes, mas elas estão buscando a felicidade no lugar errado, da maneira errada, fazendo as coisas erradas e pelas razões erradas. É muito importante a gente ter olhos para analisar as nossas próprias motivações. Quando você se vê muito empolgado, muito animado em direção a alguma coisa, sempre pense por quê. Quais são as suas motivações? São boas ou são ruins? Quando você estiver muito interessado em fazer. Falar, então, é uma beleza, né? A gente está lá com a língua coçando, doido para chegar alguém para a gente contar alguma coisa. Qual é a motivação do que você vai contar? O que isso vai trazer e qual o lucro que você ou aquele que vai te ouvir vai ter a partir disso? É importante a gente pensar nessas coisas. E o homem, no seu anseio de buscar a felicidade, ele cometeu alguns erros. E aqui em Jeremias 2:13, o profeta denuncia 2 atos de maldade
do povo de Deus em busca dessa felicidade, né? E a palavra do Senhor diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E aqui o que o profeta está dizendo? Que o povo deixou de buscar ao Senhor, que era o manancial de águas, a fonte de água viva, que traria a saciedade plena, ou seja, a felicidade e a realização plena ao ser humano. E ele, ao invés de buscar isso de Deus, ele foi e criou cisternas. Por que o homem, ao invés de buscar na fonte das águas, que é diretamente do Senhor, se preocupou em criar cisternas, e cisternas rotas, que não retêm a água? Porque, na verdade, o anseio do homem não é apenas alcançar a felicidade. O anseio do homem é ter domínio sobre a sua própria vida. Enquanto você cria a sua cisterna, ali você gerencia a água. Quando eu quero pegar, quando eu não quero pegar, a hora que eu quero chegar lá, ela está me esperando, a hora que eu não quero, eu fecho a minha cisterna e eu gerencio a minha vida. Eu passo a ser o Senhor, eu passo a dominar. E muitas vezes nós não estamos dispostos a deixar que o Senhor seja Senhor sobre as nossas vidas, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós queremos que aconteçam, no tempo que nós queremos que aconteça. Então, a gente cria estratégias, e no caso aqui, Jeremias usa essa figura da cisterna. Abandonaram a fonte de água viva para fazer cisternas e cisternas rotas, ou seja, vocês abandonam aquele que pode te saciar e criam mecanismos que não vão saciar vocês. É isso que o profeta está dizendo. E aí a questão é, não é que a gente não creia que Deus possa trazer resposta. Não é que a gente não creia que Deus é a fonte da nossa provisão. A questão é que eu não quero esperar o tempo de Deus. E a gente fica questionando ao Senhor. Por que demora tanto? Aí alguém pode dizer para essa pessoa, Deus tem um tempo certo de todas as coisas. Não, mas já devia ter acontecido, não aguento mais esperar. E não é justo isso. Porque eu faço assim, porque eu faço assado, isso não é justo. E aí a gente entra de novo na palavra, fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa que a gente tanto anseia? Senhor, não é justo que eu esteja passando por essa aflição. Eu sou temente a Ti, eu Te amo, eu tenho zelo em cumprir a Tua palavra. Só que quando a gente se questiona a Deus nessas coisas, a gente certamente vai estar incorrendo em erros. Porque muitas coisas estão fora do nosso controle e muitas coisas estão fora da nossa capacidade de compreensão. E nesse momento em que eu não consigo compreender o porquê de determinadas coisas, a minha tendência sempre é, eu não vou questionar Deus. Eu posso colocar diante dele o meu clamor. Eu posso colocar diante dele a minha angústia, a minha ansiedade e a minha aflição, mas eu não vou questioná-lo, porque Deus sabe o porquê de todas as coisas, e eu creio que, por meio de todas as coisas, Deus cooperará para o meu bem. Porque a palavra do Senhor nos diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o propósito do Senhor é fazer algo que eu não enxergo, que eu não estou vendo, e certamente esse algo é me forjar, me esvaziar, me preparar para então me encher. O propósito de Deus é sempre esse, é nos tirar de nós aquilo que nos separa dele, aquilo que nos diferencia dele e colocar em nós aquilo que é a sua imagem, a sua semelhança. Tudo gira em torno disso. E a gente precisa compreender que isso, na verdade, é a essência de tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando Jesus nos chama à salvação, é óbvio que está em jogo a questão da vida eterna.
É óbvio que o Senhor se importa que nós não venhamos a perecer eternamente, que nós tenhamos entrada e livre acesso ao reino celestial que Ele tem preparado para nós. Mas como a própria palavra diz, o reino de Deus já está aqui, já começou. Então, eu não estou no reino celestial, mas eu estou nessa vida aqui, em que a gente vive ano após ano, simplesmente para esperar? Não. É para que Deus me forje, é para que Deus me prepare, é para que Deus me transforme, é para que, enquanto eu esteja caminhando aqui, eu possa ir de glória em glória, até chegar a ser a perfeita imagem e semelhança do Senhor. É importante a gente compreender isso. Nós resistimos a nos sujeitar ao querer de Deus, no tempo de Deus, porque a gente quer simplesmente o nosso próprio tempo. Mas é fundamental a gente retornar, então, às lições anteriores do Sermão do Monte. A humildade do Espírito. Senhor, tudo bem, eu não sei de nada. Depois, o arrependimento. Me esvazio de mim mesma, deixo Deus limpar, deixo Deus tirar, deixo Deus remover de mim a mansidão para que eu me sujeite à mão do Senhor, para que Ele possa, então, me saciar na minha sede e na minha fome. Saciar a nossa fome, a nossa sede de justiça, está completamente relacionado a esses itens anteriores. E a gente precisa se dar conta disso. Nós fomos feitos por Ele e para Ele. Por isso, a verdadeira felicidade e saciedade só pode ser encontrada nele e através dele. Se a gente não entender isso, a gente vai viver batendo a cabeça, batendo em muitas portas e vamos nos frustrar. Eu sempre, quando eu era criança, me lembro, não sei se vocês faziam isso, mas eu me lembro que eu fazia. Eu assistia aquele programa do Silvio Santos, de domingo, do Boa Noite, Cinderela, né? Lembra disso? Gente, isso é coisa de gente velha, então, vocês me perdoem se vocês são jovens. Mas, enfim. E aí, no meio daquele programa do Silvio Santos, tinha uma brincadeira que eram umas portas, que a pessoa tinha que bater. E numa daquelas portas tinha um prêmio, nas outras tinham uns fantasmas, uns monstrengos que saíam lá de dentro. E é mais ou menos isso. A gente tem muitas portas para bater, mas só uma porta vai nos dar o prêmio que a gente anseia alcançar. E essa porta é Jesus. E a palavra do Senhor diz que quem bate, ser-lhe-á aberta a porta. Aquele que pede, receberá. O que busca, encontrará. E aquele que bate, ser-lhe-á aberta a porta. É preciso que a gente bata na porta certa, porque a porta errada vai sair monstrengo. Vai sair monstrengo para a vida da gente. E a gente quer monstrengo? Ninguém quer. Então, vamos focar nisso, né? A verdadeira felicidade, ela vem como consequência dessa busca sedenta pela justiça de Deus. Talvez a gente jamais tenha experimentado, e eu espero que jamais tenhamos experimentado, o que de fato é uma fome e uma sede física na sua intensidade máxima. Óbvio que todo mundo já sentiu fome e já sentiu sede, mas não uma fome extrema e uma sede extrema. Eu nunca vivi isso, espero que ninguém aqui nunca tenha vivido isso, mas é preciso que a gente tenha, de fato, uma fome e uma sede extrema da pessoa de Deus, da justiça de Deus, daquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, de maneira que a gente possa buscar se encher desesperadamente. Porque se nós não tivermos essa fome, essa sede extrema, e se a gente não tiver percorrendo o caminho certo em busca dessa justiça de Deus, o que vai acontecer é quando a gente está com muita fome e impaciente, não queremos esperar chegar em casa e a gente começa a comer um monte de porcaria pelo caminho. Aí você compra o amendoinzinho, compra a balinha, compra não sei o que lá. Quando você chega em casa, que aí é a hora de você se saciar, a fome já passou. E aí a gente perde a oportunidade de fato, nos enchermos da pessoa de Deus. A gente tem que botar isso como a maior prioridade. Eu tenho muita fome, eu tenho muita sede, mas eu não quero me saciar com qualquer coisa, eu quero me saciar com a justiça de Deus. E o que é justiça? Né?
o Salmo 27, 4, a palavra do Senhor nos diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Habitar na casa do Senhor. Agora pense em você, por toda a eternidade, contemplando a glória de Deus, e tudo o que é a essência de Deus ali diante dos teus olhos, completamente disponível para que você usufrua por toda a eternidade. É isso que é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Os que assim anseiam são aqueles que têm fome e sede de justiça, que têm fome e sede de Deus. Porque Deus, Ele expressa a justiça verdadeira. Através de tudo o que Ele tem proposto, Ele traz a verdadeira justiça, Ele traz a essência real da justiça. São aquelas pessoas que desejam ardentemente caminhar em conformidade com Deus, caminhar em conformidade com os seus ensinamentos. Gente, eu volto a dizer, fome e sede pode ser saciado com qualquer coisa. Você pode parar ali, aqui do lado é mestre em ter poça d'água. Você pode parar ali, abaixar e beber aquela água. Ela vai matar a sua sede. Mas é essa água que a gente vai beber? Ou a gente vai viver à base de amendoinzinho, de salgadinho, e um monte de porcariazinha que a gente vai comendo na hora que a gente está morto de fome e não tem paciência de esperar chegar em casa? A gente precisa se saciar daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. E eu preciso reconhecer o que é verdadeiro. Porque se eu não reconhecer, eu não vou valorizar isso. É igual aquela criança que diz assim: mãe, estou com fome, compra um chiclete. Você diz assim: não, nós vamos chegar em casa, porque em casa tem arvorezinha, que é o brócolis, né? Tem arroz, tem feijão, tem a carninha, tem cenourinha. A criança faz... Essa criança não valoriza isso. O que ele valoriza? É o fandangos, os cheetos, só coisa ruim. A Coca-Cola é só o que vai fazer mal para ele. A bala, o doce. Então, como nós temos vivido como crianças sedentas e famintas que vão atrás das coisas ruins para saciar a fome, ou nós estamos compreendendo aonde estão a justiça, aonde estão as coisas que, de fato, vão me saciar, mas não apenas me saciar, me construir. Porque todo mundo já ouviu dizer isso. Nós somos aquilo que comemos. Né? Todo mundo sabe disso. Nós somos o que comemos. Eu me lembro do dia que eu estava no mercado, aí o meu sobrinho estava comigo e disse assim: nossa, olha aquilo ali, gente, aquilo é fritinho, é uma delícia. Era um pedaço de bacon desses, bem gordurosos, né? Aí eu disse assim, aí o Pedro estava do meu lado e disse: nossa, é uma mordida e uma veia entupida. E realmente, entendeu? Não que você não possa comer um pedaço de bacon, mas eu não posso viver de bacon. Eu não posso viver de bacon. Então, é importante a gente saber aonde estão as coisas boas. E as coisas boas estão no Senhor. E é importante que a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade estejam diante dos nossos olhos e despertem em nós fome e sede de alcançar essas coisas. Porque se eu não tiver esse anseio, eu vou trocar tudo isso por coisas mais fáceis de se alcançar. E o pecado é fácil de se alcançar. Basta você estender a mão, ele está do seu lado, à sua disposição. É fácil de alcançar. A gente precisa elevar os nossos padrões. Elevarmos os nossos padrões aos padrões do Senhor. E não trazer o Senhor aos nossos padrões, que é o que o mundo tem feito hoje. As pessoas estão trazendo o Senhor aos padrões do mundo. Eles querem adaptar a Bíblia aos dias de hoje, aos padrões de hoje. Então, peraí, esse texto aqui me acusa, ele me condena. Tira ele. Já existem Bíblias
que cortam textos. Tem uma Bíblia que se chama a Bíblia Inclusiva. E ela cortou diversos textos que condenam, por exemplo, a homossexualidade. Só que quem disse isso não sou eu, não fui eu e nem é você. É a palavra do Senhor. E a gente então corta, tira. Vamos viver do jeito que a gente acha legal, porque hoje estamos em tempos modernos. Por que o jovem precisa esperar o casamento para se relacionar sexualmente? Bobagem, não precisa isso, gente. Vamos ter uma vida livre. Deus nos criou para a liberdade. Ainda usa a Bíblia para reforçar, né? Jesus nos trouxe a liberdade, somos livres. A gente tem que fazer o que a gente quer, aquilo que é bom para a gente. Não é assim que funciona. Doa a quem doer, não é assim que funciona. Quem estabelece as regras é o Senhor. E quem estabelece o padrão é o Senhor. E nós só temos duas escolhas. Ou nos enquadramos nos padrões dele, ou estamos fora dos padrões dele. Não tem outra opção. Só existem duas opções. É o caminho estreito ou é o caminho largo. É a porta estreita ou é o caminho espaçoso. Então, nós precisamos nos moldar aos padrões do Senhor, descritos na sua palavra. Aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 20, isso é texto do Sermão do Monte. É a continuidade desse sermão, porque, como eu disse no começo, Jesus veio trazer nesse sermão um padrão de vida que vai nos transformar por completo. Não é um padrão para nos acariciar a cabeça, é para arrancar o que é ruim e colocar o que é bom, para nos moldar. E aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa palavra foi Jesus que disse. Nossa, mas que palavra dura. Gente, todo mundo sabe que, para a gente passar por alguma coisa, a gente precisa atender os requisitos daquilo. Então, se você tem que passar no vestibular para ir para uma faculdade, você tem que cumprir aquela pontuação daquela prova. Se você quiser atender a uma oferta de emprego, você tem que atender as solicitações daquele emprego. Se você quiser comprar determinado objeto, você tem que pagar o preço daquele determinado objeto. É assim que as coisas funcionam. E as coisas de Deus também funcionam assim. Deus estabelece o preço da sua justiça. Ele alinha o seu padrão. E a gente precisa se adequar a ele. Se nossa justiça não se exceder a muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que era a justiça dos escribas e fariseus? Era uma justiça em que eles cumpriam os mandamentos à risca para fora deles, não dentro. Então, eu tinha que amar, eu cumprimentava todos, não brigava com ninguém, mas aqui dentro eu não precisava amar. Eu não podia adulterar, então eu não me deitava com nenhuma outra pessoa, mas aqui eu adulterava. E Jesus veio mudar esses padrões por completo. E ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E a gente está xingando as pessoas assim. Não é? De uma forma banal. E ainda rimos. E como a Ingrid disse, a gente diz bem feito. Quando a Bíblia diz não diga bem feito, não se alegre na ruína do seu irmão ou daquele que está ao seu lado. E aí continua o Senhor dizendo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
A coisa vai muito além. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabe o que isso quer dizer? Corta aquilo que te faz tropeçar na tua vida. Eu, há muitos anos atrás, quando eu era bem nova convertida, eu comecei a ver que existiam igrejas que proibiam a mulher de usar uma calça comprida, que só podia usar saia e blá, blá, blá e tal. E aí, assim, naquela hora eu não entendia muito bem o que isso queria dizer, mas por que uns usam, outros não usam? E aí, mais tarde, eu entendi o seguinte, gente, eu não tenho que julgar, criticar ou condenar quem entende que não pode usar uma calça, que tem que usar uma saia, ou que acha que pode usar a calça e não pode usar a saia, ou não precisa usar a saia, se eu posso usar uma maquiagem, se eu não posso usar uma maquiagem. Isso não me interessa, eu não tenho que entrar nessa discussão, mas eu tenho que entrar na discussão que diz respeito a mim. E a discussão é, se eu puser uma calça comprida, eu vou pecar? Eu vou desfilar pela rua, sensualmente, atraindo ou querendo atrair os olhares de todos os homens que estiverem na rua? Porque se eu me sentir desse jeito, é melhor que eu jamais use uma calça na minha vida. Se quando eu passo uma maquiagem no rosto, eu me sinto a mulher mais linda e maravilhosa, e eu passo a andar tentando, de alguma forma, seduzir a todos que estão à minha volta, nunca na vida eu posso usar uma maquiagem. Então, é preciso que a gente sonde o nosso coração. E é isso que Jesus está dizendo. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Se entrar na internet e te leva a pecar, não entra. Se assistir uma novela vai te influenciar mal, e eu te garanto que vai, não assista. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem que se posicionar. Se posicionar para a gente fazer cara de carola? Não, para a gente se desviar do mal. Daquilo que vai me fazer tropeçar. Porque eu prefiro chegar no reino de Deus sem um centavo no bolso, se for preciso, ou sem saber absolutamente nada do que se passa em qualquer lugar dessa face da terra. Enfim, o que for necessário. Ou com uma única peça de roupa, que é a única que eu ando o dia inteiro, 24 horas por dia, do que pecar contra o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus não está preocupado se a gente tem um armário com roupa bonita, ou se o armário está com a roupa feia, se o meu carro é novo ou se o meu carro é velho. Isso não é importante para o Senhor. O que Deus se importa é como vai o teu coração. Por onde o teu coração caminha. Isso sim é importante. E é isso que a gente precisa vigiar. E a palavra de Deus diz, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Tira esse texto da Bíblia. Nos nossos dias, arranca isso daqui, gente. Porque isso vai atingir muita gente. É a palavra do Senhor. E a gente precisa zelar por ela, porque ela não foi escrita por acaso. Nós só compreendemos a profundidade e a minúcia dessas palavras que Jesus escreve no Sermão do Monte, pelo Espírito Santo de Deus. De nenhuma outra forma a gente compreende isso. Não tem como, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o único que prescruta a Deus. E só Ele consegue compreender a grandeza da justiça, da santidade da pessoa do Senhor. E só Ele, então, consegue fazer esse parâmetro do que nós somos e do que Deus é. E Ele traz essa revelação a gente. Ele traz esse entendimento que me faz, ou que me convence de que eu preciso ser humilde de espírito, que me convence a chorar diante de Deus em lamento e que me torna manso e disponível a aprender do Senhor, para que então eu, cheio de fome e cheio de sede, possa ser saciado. Só o Espírito Santo de Deus. Aqui em Romanos 6, Paulo diz assim, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida, precisa ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Mas se eu caminhar na minha natureza, o que eu vou fazer é expressar a injustiça da minha carne. Então, só mesmo nesse posicionamento, nessa rendição, é que o Espírito Santo nos traz entendimento. E ele começa a incomodar, e ele incomoda, e ele nos acusa, no sentido não de nos humilhar, mas no sentido de nos despertar para aquilo que a gente está fazendo de errado. É preciso que alguém nos chame atenção para isso. Porque o Espírito começa a falar conosco. Isso que você fez não foi bom. Você já teve essa experiência? De dizer alguma coisa, por exemplo, e imediatamente o Espírito Santo diz, você não devia ter dito isso. E aí, das duas, uma, ou a gente finge que não ouve e continua, ou a gente... Senhor... Já aconteceu comigo algumas vezes, deve ter acontecido com você também. Sabe quando você pensa, alguém chega, você pensa assim, falar alguma coisa, aí quando você vai, então, mas... E Deus fala, não. E você se cala, aí a pessoa diz assim, o que foi? Nada não. Não, mas você ia falar alguma coisa? Não, não é nada não. Agora fala, não, não é nada não. E aí fica aquela coisa, e aí você tem que dizer, é porque Deus me disse que eu não tenho que falar. Porque eu ia falar besteira. E aí a gente espera que o outro diga, então não fale. Que alguns vão dizer, mas fala, agora eu fiquei curioso. Não pode, né? Tem que seguir a linha. E aqui em Efésios 6, 14 diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça faz parte da armadura que Deus propõe para as nossas vidas, para que nós estejamos bem fortes e protegidos para lutarmos nesse mundo e não sermos feridos e atingidos. E a couraça da justiça é aquilo que está à nossa frente, à nossa volta. A couraça pega aqui, ó, a nossa frente e a nossa retaguarda. Da justiça de Deus, daquilo que é reto, daquilo que é puro. Meus irmãos, todas as vezes que nós pecamos, nós abrimos uma brecha nas nossas vidas. Nós abrimos uma legalidade ao maligno para que ele possa intervir. Ou seja, você faz uma fenda na sua armadura. E quando você está revestido da justiça, da couraça da justiça, você está de fato protegido. Olha como é grave isso. Como é grave nós não sermos atentos a tudo isso que o Senhor está nos dizendo, porque nós nos expomos, nós nos tornamos vulneráveis. Em Tiago, capítulo 1, versículo 20, Tiago nos diz, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implementada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É essa palavra que nos traz a justiça de Deus. Porque Deus é justo, a sua palavra é justa. E não há nenhum desequilíbrio em tudo aquilo que Ele nos ensina. Mas é preciso que a gente acolha isso com mansidão. Porque quando a gente para questionar, quando a gente para, mas não é justo, Senhor, isso aí não, porque eu não aguento, eu não sei, eu não consigo, aí a gente estraga tudo. É bom quando a gente diz para uma criança, não faça isso, você vai se ferir. A criança diz, mas por quê? Porque você pode se machucar. E a criança diz, tá bom, mamãe. Duvido que mamãe não goste de ouvir isso. Luciana, fala para a gente. Muito bom. Especialmente quando a gente vê que a criança vai realmente se machucar. Que ela vai fazer alguma coisa que realmente é nociva para ela. E ela diz, tá bom, mamãe. A gente diz, que bom, consegui livrar meu filho de um acidente.
conseguir proteger ele de alguma coisa ruim. E é exatamente assim que Deus quer fazer conosco. Ter fome de justiça é ter fome de Deus, e sede de conformar-se com a sua vontade, de querer agradá-lo e viver conforme o seu governo. De novo, a gente volta para a questão da cisterna. Eu não vou criar cisterna, eu vou me alimentar diretamente dessa fonte de água que é Deus. Eu vou estar sujeito ao seu governo. É colocar o reino de Deus e a sua justiça realmente em primeiro lugar. Lá no Mateus 6, 33, que também faz parte do Sermão do Monte, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que Deus sabe que a gente precisa. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de tantas necessidades. A gente precisa de amigos, a gente precisa de irmãos, a gente precisa de família, a gente precisa de tantas coisas. E Deus ignora as nossas necessidades? Não. Ele não só não ignora, como Ele ainda nos diz: vinde a mim, traz para mim a sua petição, traz para mim a sua ansiedade, apresenta ela diante de mim. Deus conhece a nossa necessidade. E Ele se dispõe a saciar, a fartar aquele que está com sede e fome de justiça. E como que Ele vai nos fartar? Como que Ele vai nos encher? Em Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz, pela fé. E por meio desse sangue e dessa justificação, nós passamos a ter paz com Deus. Ter paz com Deus. Quantas pessoas não conseguem experimentar essa paz? Porque elas não conseguem se sentir em comunhão com Deus. Ao contrário, elas se sentem em falta, e a falta as constrange. Quantas pessoas dizem assim: ora você por mim, você tem mais acesso a Deus do que eu. Você já ouviu isso? Você é melhor do que eu, Deus vai te ouvir mais do que a mim. A pessoa se sente em falta com Deus. E isso a constrange. E isso faz com que ela pense que ela é passível de uma punição, de um castigo. E ela não se sente segura, porque ela acha que em alguma hora Deus vai puni-la, Deus vai castigá-la. Então a paz se dissipa. É preciso que a gente se sinta justificado, com livre acesso à presença do Senhor, para que haja paz nas nossas vidas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o que esse texto está dizendo. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho. Por que o rosto desvendado? Aqui, Paulo está fazendo uma comparação com Moisés, que quando desceu do monte, o rosto dele brilhava tanto da glória de Deus, e ele foi passando os dias, ele foi percebendo que o brilho do rosto dele foi diminuindo. Porque ele já não estava mais no monte, só ele e Deus ali, ele estava vivendo a vida. E aí ele temeu que o povo de Israel começasse a desmerecê-lo, porque o brilho já não era mais tão intenso, ele foi perdendo aquele brilho. Então, ele botou um véu sobre o rosto, para que ninguém percebesse que o brilho foi desvanecendo. E aqui Paulo diz que nós não temos que temer isso. Nós temos que tirar esse véu e deixar que as pessoas nos vejam e que a glória de Deus resplandeça nas nossas vidas, porque nós alimentamos uma comunhão com Ele. Porque nós, de fato, estamos diariamente alimentando essa comunhão. E aí ele diz, com o nosso rosto desvendado, contemplando como por espelho. Como ele fala também em 1 Coríntios, capítulo 13. Porque nós não vemos hoje face a face, nós vemos como por um espelho. Não conhecemos plenamente, mas um dia conheceremos ao Senhor tão bem quanto Ele nos conhece, mas hoje a gente vê por espelho, então a gente vê ainda alguma coisa meio distorcida, meio disforme. Lembra que o espelho não era nessa época como é hoje. Era uma peça de bronze polida. Então o reflexo não era nítido.
E nós não temos a imagem nítida do Senhor para as nossas vidas, mas nós temos a revelação dos seus preceitos, dos seus valores, da sua justiça, através da sua palavra, do seu amor. Nós somos alvos desse amor e podemos sentir, de fato, o amor de Deus sobre as nossas vidas. E aí tudo isso que ele está dizendo, com o rosto desvendado, contemplando, ainda que sendo por espelho, a glória de Deus, somos transformados. Volta para o início do propósito do Sermão do Monte. Transformar a nossa vida nos padrões de Deus, não no nosso próprio padrão. Arrancar tudo que não é dele e realmente nos elevar ao padrão da sua imagem, da sua semelhança. E ele diz, somos transformados de glória em glória. De novo, não é um estalar de dedos. É na nossa rotina diária, no nosso dia a dia, aprendendo uma lição a cada dia, botando em prática e fortalecendo aquela lição nas nossas vidas. Nenhum hábito se instala numa primeira tentativa. Nenhum músculo se forma num primeiro dia de academia. Nenhum conhecimento se constrói em um dia de estudo. É preciso que a gente pratique, é preciso que a gente exercite essa justiça nas nossas vidas, a aplicação dessa palavra nas nossas vidas, para que ela, de fato, gere em nós transformação. E quando a gente olha para trás, a gente se vê tão diferente do que a gente era. E a gente tem a plena consciência de que, se não fosse o Senhor, eu jamais chegaria onde eu cheguei. É Deus que opera em mim, é Deus que me capacita, é Ele que opera em mim o seu querer e o realizar. E aqui ele diz, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse é o nosso objetivo. Não basta a gente parecer com o Senhor. É preciso que nós realmente sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Parecer não é nada. Parecer é a justiça dos fariseus. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus. Então, a justiça dos fariseus não atende, não é suficiente, não adianta parecer. Eu acho engraçado, assim, quando meus filhos eram pequenos, 4 crianças, imagina, dentro de casa, o tanto que aprontavam. E óbvio que tinha vezes que eu saía arrancando cabeça para poder botar as coisas em ordem. E aí, quando eu estava com eles em algum lugar, as pessoas diziam para mim assim, nossa, você é tão calma, você parece tão calma. E eu pensava assim, coitada, ela não esteve lá em casa ontem, né? Porque, assim, às vezes, dava louca, né? De botar ordem nas coisas, senão... Aí, outro dia, eu estava até brincando, acho que foi com a Ruth ou com o Lucas, sei lá com quem eu estava falando, que eu lembrei dessa situação. Não me lembro agora o que aconteceu, que eu lembrei disso. E aí, eu lembrei, eu já fiz umas doidices em casa, né? Aí, eu me lembrei de 2 situações dramáticas, em que eu estava, toda vez eu ia guardar a roupa passada deles. Era uma gaveta que tinha a roupa dos 4, roupa só de ficar em casa, aquela roupa mais à vontade, que eles ficavam em casa, e eu estava passada, lavada, passada, eu ia guardar na gaveta. Todas as vezes que eu ia naquela bendita gaveta, a gaveta estava revirada. Aí eu dizia, criaturas, por que vocês precisam revirar uma gaveta para tirar uma peça de roupa? Aí eu dobrava tudo de novo, arrumava as pilhas arrumadinhas na gaveta. Tá, fechava a gaveta. Aí, no outro dia, revirada. Aí teve um dia, gente, pensa aquele dia em que você chega com a roupinha passada, dobrada, eu abri a gaveta, quando eu vi revirada, eu falei, vem cá todo mundo, eu quero os 4 aqui agora. Aí vieram os 4, aquela cara de que nós fizemos de errado. Eu disse, olha essa gaveta, eu não aguento mais, todo dia eu arrumo essa gaveta e vocês precisam tirar a última peça de roupa, revirando tudo que está aqui. Eu não vou arrumar isso hoje. Eu peguei a gaveta, virei a gaveta inteira no chão e disse, vocês só levantam agora quando essa gaveta estiver arrumada. Ficaram os 4 dobrando roupa dentro da gaveta e botaram no lugar. E a outra louca que eu dei, cara, que eu fiquei assim também, foi o armário do Mateus. Mateus bagunceiro, aquele armário todo revirado, dizia, meu filho, arruma seu armário, meu filho, arruma seu armário, meu filho, arruma seu armário. Quando eu vi um dia que me deu a louca, eu disse assim para ele, Mateus, vem cá,
Aí veio o Mateus, eu peguei a roupa do armário e fiz assim, ó. Joguei tudo no chão. Arrumo o armário. E fui embora, larguei ele lá. Então, assim, tem hora que a gente dá doida. Aí a pessoa diz, nossa, você parece tão calma. E eu pensava, você não me conhece bem. Então, assim, parecer não interessa. A gente precisa ser. A gente precisa andar na justiça e não parecer andar na justiça. A gente precisa ser a semelhança de Deus e não parecer ser semelhante a Deus. Vocês estão entendendo? É preciso sermos transformados. E só o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. E o último texto que eu quero ler com vocês é na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esses 3 textos que eu li, foi para responder como que nós nos fartamos, né, da justiça de Deus. Porque a Bíblia diz isso, quem tem fome e sede de justiça será farto. Então, nós nos fartamos quando somos justificados por Cristo, crescemos progressivamente em Deus, e a partir desse crescimento, o que a gente só pode ansiar é estarmos na plenitude da presença do Senhor, que são os novos céus e a nova terra. Não tem como. Quando a gente chega nesse nível de transformação, meus irmãos, não tem como eu dizer, ai, que vida maravilhosa é essa, eu quero viver aqui 300 anos. Sinto muito, eu não quero. Eu vou viver nessa vida o tanto de anos que o Senhor determinar. E depois disso, adeus, queridos, vou para a glória. Porque eu tenho anseio daquilo que é pleno, daquilo que é reto, daquilo que é justo, que não tem mais conversa fiada, que não tem mais distorção, divisão, sofrimento, dor, injustiça, maldade. Maldade não só dos outros, a minha própria maldade. Eu não gosto de ver a minha maldade. E eu não gosto de ver a maldade do outro. Então, a gente parte nesse processo. Primeiro somos justificados, depois entramos num processo progressivo de crescimento e de transformação. E então passamos a ansiar ardentemente chegarmos na presença do Senhor por toda a eternidade. Por isso que todas as vezes que eu faço a ceia, eu faço questão de dizer, Maranata, vem Jesus. Porque esse é o tempo em que nós vamos estar plenamente na presença de Deus. Se Jesus vier agora, eu não vou precisar morrer para chegar lá. Ele vem antes. Então, é isso. A gente tem um anseio de estar na presença do Senhor para sermos plenamente fartos da sua justiça e jamais termos fome ou sede da justiça. Amém? Eu quero que essa palavra, e eu espero em Deus, no nome de Jesus, que ela desperte a tua fome e a tua sede. Que ela, de fato, te leve a esse anseio de buscar ardentemente aquilo que vem do Senhor. Ainda que seja necessário que você corte um braço, ou o olho, ou qualquer coisa, e isso eu estou dizendo do ponto de vista espiritual, vocês me entenderam. Não quero ninguém aqui sem braço e sem olho, mas é uma questão de posicionamento diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para que nós possamos orar e então nos despedir. Pai querido, ó Deus, nós te bendizemos, Senhor. A tua palavra é rica, a tua palavra é minuciosa, ela é precisa. Mas, Senhor, curiosamente, apesar de toda a sua riqueza e de toda a minúcia em que ela ensina os detalhes de todas as coisas da vida, ela só pode ser compreendida pelo teu Espírito, Senhor. Porque nós não temos uma mente espiritual por nós mesmos, capaz de nos levar ao entendimento daquilo que é espiritual. E a Bíblia diz que coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Não é a nossa carne, a nossa mente intelectual que vai discernir as coisas espirituais. Por isso, Senhor, e na tua imensa justiça, a tua palavra e a tua sabedoria é dada a entender por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha acesso ao teu Espírito. Não importa se seja alguém culto ou inculto.
alguém muito inteligente ou que não seja tão inteligente assim. Porque não dependemos da nossa mente intelectual, Senhor. Nós dependemos da nossa mente espiritual para compreendermos aquilo que o Teu Espírito nos traz por revelação. E nisso Tu estabeleces a Tua justiça, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Porque Tu chamas a todos. E a Tua palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente. E não faz acepção de pessoas. Se alguém tem fome e anseio de Ti, se alguém tem fome e anseio de justiça, sede de justiça, o Senhor se dispõe a saciar a todos, a todos. Por isso a Tua palavra também diz, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. O que nós precisamos fazer, Pai, é nos esvaziarmos de nós mesmos e de nos dispormos a aprender e a obedecer. Por isso eu te peço, Senhor, dá-nos isso. Dá-nos, Senhor, todos esses princípios que já foram estudados até aqui. Dá-nos a humildade de coração. Dá-nos chorar por tudo aquilo de podre que está nas nossas vidas e ao redor de nós. Dá-nos essa mansidão que se traduz em obediência a Ti, Senhor. E dá-nos, Senhor, muita fome e muita sede da Tua justiça. Porque a Tua justiça revela a Tua própria pessoa, Pai. Tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Assim diz a Tua palavra, nós queremos estar cheios de Ti, Jesus. Queremos refletir a Tua glória. Queremos, Senhor, que através das nossas vidas não seja expressado o nosso amor carnal, mas o amor de Deus, o perfeito amor. É esse amor que nós Te pedimos que flua nas nossas vidas, Senhor. Um amor que não faz acepção de pessoas. Um amor que discerne, que distingue o que é bom daquilo que não é bom, do que é reto daquilo que é impuro, do que é digno daquilo que é indigno. Porque nós não podemos amar aquilo que Te aborrece. Nós precisamos amar o que Tu amas, Senhor. Por isso nós Te pedimos, dá-nos a mente de Cristo. Dá-nos os olhos de Cristo. Dá-nos o Teu entendimento, Senhor. Porque com o nosso próprio pensamento, nós compreendemos tudo errado. Abraçamos aquilo que o Senhor repudia. E muitas vezes desprezamos aquilo que Tu amas. Tem misericórdia de nós, Senhor. E vem com as Tuas mãos, como a mão do oleiro sobre a massa do barro, e vai tirando toda a impureza das nossas vidas, e vai dando forma às nossas vidas, e vai criando em nós um grande vão, Senhor, como um grande vaso largo e profundo, para sermos cheios e cada vez mais cheios de Ti. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Reconhecemos a nossa debilidade, reconhecemos a nossa inclinação ao pecado, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos quando tantas vezes fingimos esquecer o que a Tua palavra diz, ou mesmo, Senhor, não damos ouvidos a ela, porque não vem de encontro àquilo que nós queremos fazer. Perdoa-nos, Pai. E dá-nos ansiarmos por fazermos aquilo que é bom e reto e justo e verdadeiro. Abençoa-nos, Senhor. Como o salmista diz, nós também Te pedimos, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um espírito compungido, dá-nos um coração de carne. E retira de nós o coração de pedra, que não sejamos duros, que não sejamos resistentes a Ti, mas que sejamos fluidos, Senhor, como essa água
em vapor, que pode ser levada pelo vento do teu Espírito para onde tu quiseres soprar, Senhor. Assim nós queremos ser, assim nós queremos viver nas tuas mãos. Te bendizemos pela tua palavra e te exaltamos e nos rendemos aos teus pés, para que por meio das nossas vidas tu sejas exaltado, tu sejas glorificado, tu sejas conhecido, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome.